Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Este podcast é de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Meu nome é Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Silva para juntos estudarmos com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, professor Joseone. Pai Senhor, Pastor Fábio, Pai Senhor, alunos, professores, superintendente, todos aqueles que irão participar dessa maravilhosa lição. Amém, meus irmãos, estamos neste quarto e último trimestre do ano de 2024, estudando lições bíblicas com o tema geral As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 deste trimestre, lição esta que será estudada presencialmente em nossas salas de aula da Escola Bíblica Dominical no dia 8 de dezembro de 2024, portanto, segundo domingo de dezembro, dia em que nós evangélicos comemoramos o Dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nós estamos na Escola Bíblica Dominical para estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Promessa da Proteção Divina. Professor Joseone, o que é que diz o texto áureo e a verdade prática da nossa lição de hoje? Amém, Pastor Fábio. No textual diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmos 91, versículo de número 11. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Amém, meus irmãos. A nossa lição de hoje está baseada em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17, e em Salmos, capítulo 91, versículos de 1 a 8. Muitas pessoas aí no mundo temem os demônios, apavoram-se diante das obras de feitiçaria, de objetos ligados ao ocultismo. Muitas pessoas vivem presas ao medo e às superstições, mas o crente em Jesus Cristo, aquele que serve a Deus, está abrigado debaixo do esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, porque o próprio Jesus nos fortalece. E quando disse aos seus discípulos, em Lucas 16 e 19, Jesus falou aos seus discípulos quando foram pregar o Evangelho: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, o crente tem esta promessa da proteção divina. A nossa lição de hoje tem como primeiro objetivo conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. O objetivo 2, vamos ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E, por fim, a nossa lição de hoje objetiva compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis e em íntima comunhão com Deus. Professor Joseone, as suas palavras iniciais em relação à introdução e já entrando no tópico 1 da nossa lição. Amém. Lembrando, Pastor Fábio, que o senhor deixou bem claro que as pessoas temem as superstições, a simbolismo, ao ocultismo, mas e sabemos que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, como Paulo deixou bem claro lá em Efésios. E precisamos de armas para defender, né? Que por mais que sejam carnais, mas nós temos um Deus que é poderoso, que destrói todas as armadilhas aí que estão no mundo espirituais. Nosso Deus, ele é poderoso, aliás,
todo-poderoso, certo? Que faz nos livrar de todos os nossos males. É bem tanto que lá em Efésios capítulo 6 versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, e um texto fala da maldade, nas regiões celestiais. E sabemos que quando Paulo está ali orando pelos irmãos ali em Coríntios, ele diz assim, que ele pede a favor daquele, ele diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois pois não ignoramos que as intenções dele. Então, isso acontece, sabemos que o diabo ele tem poder para isso, para testar o cristão, e o inimigo ele apresenta com toda força à humanidade. E por isso precisamos de uma proteção divina, que é através da nossa armadura espiritual. O nosso tópico 1 deixa bem claro que nossa luta não vai ser contra as pessoas, contra meu irmão, contra minha irmã, mas contra aqueles inclinadores que estão ali para fazer o mal. Então, essas forças, ela opera, um reino espiritual, incluindo também, infelizmente, no mundo físico. É tanto que tem um comentarista que a gente utiliza bastante, de Wisby, ele diz que o cristão ele precisa se defender desses ataques, certo? E devemos entender a gravidade dessa guerra espiritual que está hoje aí e hoje está em voga muito alto, né? E temos que ter, diariamente, estamos preparados para estarmos juntos com a proteção que é a armadura de Deus. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5 versículo 8 ele diz aí, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, que é o diabo, ele anda em derredor como leão, rugindo ou bramando, procurando alguém para devorar. Mas resistam firme na fé, certo de que os irmãos de vocês estão espalhados pelo mundo inteiro e estão passando por sofrimento iguais a vocês, como ele escreve lá na sua carta. Isso mesmo, professor Joseone, meus irmãos e amigos que nos ouvem e também ou nos assistem neste podcast, existe sim uma batalha espiritual. A realidade não compreende somente o mundo material, mas também o mundo espiritual. Existe uma realidade espiritual e no mundo espiritual há Deus e os anjos bons, mas infelizmente também há a presença do diabo e seus demônios no mundo espiritual. E Satanás e os seus demônios, eles são arqui-inimigos de Deus e também arqui-inimigos do homem. Mas Deus está conosco, né? Nós não podemos ignorar essa batalha espiritual, mas também não podemos exagerar. Nós precisamos entender exatamente o que é que a Bíblia revela sobre isso. Nós não podemos ignorar os seus ardis. O inimigo é ardiloso, é mal intencionado, é sutil, e ele ataca o homem para querer afastar o homem de Deus, impedir que o homem conheça Deus e também fazer com que aqueles que já conheceram a Deus se afastem dos caminhos do Senhor. Por isso que nós, nesta batalha espiritual, nós temos que lutar com as armas espirituais que Deus disponibiliza para nós. O inimigo é forte, mas saiba de uma coisa, meu irmão, que o diabo ele não tem o mesmo poder de Deus. O diabo Isso, tem enganado muita gente aí no mundo, fazendo as pessoas acharem que o diabo tem o mesmo poder de Deus, apenas está trabalhando em lado contrário. Mas isso não é verdade. Deus é criador, e todos os anjos são criaturas. O diabo era um anjo que se desviou, que se afastou de Deus e se tornou o diabo e Satanás. Os demônios eram anjos que se desviaram seguindo o exemplo de Satanás. Então, eles são criaturas, eles não têm todo o poder. Os demônios e o diabo têm mais poder do que um ser humano, mas não tem mais poder do que Deus. Então, a gente precisa entender que nessa batalha espiritual, se estivermos em Cristo, como disse Jesus, eis que vos dou poder
né, para pisar serpentes e escorpiões, né, e dou autoridade para vocês enfrentarem todo o mal. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas Deus é poderoso para nos dar vitória. No tópico 1.2 da nossa lição, os inimigos espirituais em Efésios. Paulo, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele fala da natureza da nossa luta. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra os homens, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra coisas humanas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o reino das trevas constituído aí de Satanás e seus demônios, eles se organizam em principados e potestades e influenciam negativamente na vida dos seres humanos aqui na Terra. Diz aqui o nosso comentarista que principados fala de governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século. São demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa palavra hoste significa uma tropa de soldados inimigos armados, né, que se levanta para querer nos atacar. Então, esta é a realidade na qual vivemos e enfrentamos todo dia. Mas, professor Joseone, conforme diz o tópico 1.3, nesta batalha espiritual, nós não estamos despreparados. Deus não nos deixa sós à mercê do inimigo. Deus, sabendo que essa nossa luta não é carnal, mas é uma luta espiritual, Deus nos dá e dispõe para nós armas espirituais, né? Como disse Paulo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Com base aqui em Efésios 6, que armas são essas? Que armas espirituais são essas, professor José, onde que Deus disponibiliza para a sua igreja? É interessante, pastor Fábio, que quando o senhor citou o tópico anterior sobre as potestades, eu lembrei lá de Daniel, no capítulo 10 que ele diz que levantou-se um principado que veio da Pérsia e o impediu por 3 semanas, né, de fazer a obra de Deus. E graças a Deus que esses principados potestades estão aí, mas Deus não nos deixa em desvantagem. Ele deixou bem claro lá em Efésios também, na nossa lição maravilhosa, capítulo 6 do verso 14 ao 17. Temos ali também uma armadura espiritual que para estarmos preparados. Essa armadura espiritual é descrita por Paulo como uma providência que Deus nos dá, como simboliza o quê? Para combatermos ali uma batalha espiritual. Primeiro, ele nos dá um cinto da verdade, que deixa bem claro que essa verdade é a integridade do cristão, é a honestidade, que nos mantém firme contra as mentiras ali de Satanás, deixa isso claro. Temos também ali que o cristão deve viver ali na verdade, certo? Temos a couraça da justiça, que protege ali contra os ataques espirituais que tentam corromper ali todo o crente, então temos que manter essa justiça, como ele mostra aqui, a couraça da justiça, que é uma vestidura que protege o crente contra golpes mortais, né? A gente vê como uma proteção ali no seu peitoral. Temos também calçar os pés com a preparação do evangelho, né? Que é o calçado do evangelho, como ele cita aqui na lição. É, é, é interessante que essa preparação do evangelho da paz que Cristo nos traz era justamente essa preparação para vencermos o inimigo, que estamos prontos ali para anunciar as boas novas de salvação. Jesus, ao sair ali do deserto, ele preparado em jejum e oração e lendo a palavra, ele estava preparado, ele tanto na ofensiva ali como na defensiva ali contra o diabo. Isso nos mostra que estamos também preparados com isso. Temos o escudo da fé, que além dos dados inflamáveis do maligno, podemos o quê?
sem dúvida, ali por medos ou tentativas ali de nos desviar, trazer alguns vícios, algumas jogatinas. Então, temos esse escudo para nos proteger, que é confiar nas promessas de Deus e pedir que Ele bloqueie todos os ataques do inimigo. Então, essa fé que nos dá essa firmeza. Temos também o capacete da salvação, que protege a nossa mente, garantindo ali a nossa certeza de salvação e a garantia que estamos com Cristo e que Ele está nos protegendo, e temos a maravilhosa espada do Espírito, que é a única mencionada, usada para combater ataques, mentiras, terrorismo, tudo. E o mais interessante que eu acho é um comentário de Spurgeon. Ele diz que todas essas armas espirituais são a certeza, as certezas eficazes, porque Deus nos deu. Ele destaca que a oração, a palavra de Deus são indispensáveis para juntos fortalecermos essa armadura espiritual. É maravilhoso demais. Amém, meus irmãos. Vocês não estão sós. Eu não estou só, você não está só nesta batalha espiritual. Embora o diabo e seus demônios andem de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Deus coloca à nossa disposição várias armaduras, né, várias armas de defesa, como também de ataque. A arma de ataque aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas tem aí também várias armas de defesa, a verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. Então, Deus nos dá todos esses recursos para que possamos combater e vencer o inimigo. O tópico 2 da nossa lição, a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. No Salmo 91, no versículo primeiro, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, esta é uma proteção, né, para aqueles que estão em relação correta com Deus, em comunhão com Deus. O nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Por isso que o salmista disse no Salmo 91, versículos 2 ao 4: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então Deus, ele dá proteção ao crente, ao servo e à serva de Deus que está em comunhão com o Senhor. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Paulo disse: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Pode crer, meu irmão, minha irmã, que Deus é fiel e ele vai fortalecer você e vai guardar você do maligno. João 17, 15, Jesus estava orando ao Pai em favor da sua igreja, em favor de todos nós, e ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, ou que os livre do mal. Então, pode descansar debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, meu irmão, porque, conforme João falou em 1 João 5,18, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Pense bem, o maligno não pode tocar naquele que foi nascido de Deus.
naquele que anda na presença de Deus. O maligno não pode tocar naquele que não vive na prática do pecado. A Bíblia diz lá em Efésios: não deis lugar ao diabo. E a pessoa dá lugar ao diabo se ela se inclinar para praticar as obras da carne, para pecar. Mas se você, meu irmão, está em comunhão com Deus, pode descansar, né, que você vai ser protegido pelo Senhor. Joseone, tópico 2.2. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. É interessante, pastor Fábio, que toda essa proteção que está relacionada, que Deus nos dá, mas mesmo assim, o inimigo ainda tenta, força a barra, como a gente chama bem. E no tópico 2 aqui, ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza. E no versículo 3 ele deixa bem claro, né, que nos livrará da peste perniciosa ou do laço do passarinheiro. E o mais interessante é que esse laço do passarinheiro, como o autor ele traz para a gente, diz que trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas, né, contra o crente. Então, esse laço do passarinheiro, para a gente, refere-se às armadilhas que o inimigo no mundo espiritual coloca para a gente, como engano, Verdade. tentações, e justamente, como o senhor citou, lá em 1 Pedro 5:8 diz que o diabo ele está aí bramando a quem possa justamente trazer essas situações. E a peste perniciosa, como ele simboliza aí, que é calamidades, doenças que ameaçam a vida tanto física, espiritual e emocional das pessoas que hoje, infelizmente, como o senhor também deixou bem claro, as pessoas se entregam a essas emoções e tratam-se também de doenças, possa ser doenças espirituais. A gente temos que perceber e entender isso, mas Deus, ele nos dá uma proteção, nos dá uma armadura, ainda diz que ele é nosso refúgio e fortaleza. E a figura da proteção divina, ela é ilustrada no versículo 4 aí, como Deus, ele cobre a gente com as asas, assim como uma ave, ela protege os seus filhos, e a gente devemos sim confiar, porque ele nos guarda de tudo isso. É descrito também que esse escudo dessa proteção, ela nos permite que em nele temos a segurança em meio a todas essas adversidades. Então, laço do passarinheiro revela uma sutileza das tentativas perigosas que o crente aí enfrenta no mundo e afirma mais ainda que Deus, como nosso refúgio, não apenas nos livra dos perigos, mas também nos força a enfrentá-lo também, toda essa situação. Não importa, meu irmão, qual seja a situação, não importa que inimigo se levanta contra você, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Devemos confiar em Deus. Lembre-se, o diabo e os demônios, eles não têm todo o poder. O diabo não é todo poderoso. O diabo não é onipotente. O poder do diabo não dá nem para comparar com o poder de Deus. Só para você ter uma ideia, lá em Apocalipse fala que quando Deus for implantar o milênio, o reino milenial de Cristo aqui na Terra, a Bíblia diz que um anjo vai vir do céu e vai prender Satanás durante 1000 anos. Então, diz assim, um anjo comum, não diz nem que vai ser o anjo Gabriel ou o arcanjo Miguel, né? Diz um anjo vai prender Satanás. A questão é que Satanás gosta de blefar. Satanás, ele quer explorar o medo, que é um sentimento muito comum no coração do ser humano. Então, ele semeia medo no coração das pessoas, fazendo com que as pessoas pensem que Satanás é um inimigo invencível. Mas lembre-se, meu irmão, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Então, Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra Altíssimo, esse superlativo aí de alto, é para chamar a atenção que Deus está acima de tudo e de todos, inclusive do diabo. E diz: a sombra do Onipotente descansará. Essa palavra onipotente no hebraico é Shaddai, significa todo-poderoso. Então, Deus é todo-poderoso.
E não somente ele é todo poderoso, mas ele também nos dá poder, também nos reveste de poder para enfrentarmos o inimigo. A Bíblia diz: resistir o diabo firmemente na fé, e ele fugirá De de voz. vós. Então, devemos confiar na onipotência de Deus, que Deus é todo-poderoso. Se o inimigo se agigantar para cima de você, se levantar para cima de você, diga a ele que o seu Deus é todo-poderoso. Repreenda o inimigo em nome de Jesus. Se o medo te cercar, você confia em Deus, que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Salmo 91, versículo 7 diz: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque, como disse Eliseu, lá no Antigo Testamento, maior são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Então, o Aleluia. nosso Deus é todo poderoso para nos dar vitória. Professor Joseone, tópico 3 da nossa lição: promessas e proteção. Sabemos que o Senhor deixou bem claro, Deus é todo poderoso. No milênio, o anjo vai lá para Satanás. E no subtópico aí, o tópico 3 fala que os inimigos serão derrotados, né? Paulo apresenta uma maravilhosa explicação no capítulo 15 sobre justamente essa vitória. E sabemos que ao longo dessa história, tanto os inimigos de Deus, o mundo inteiro, tem se levantado contra os planos de Deus, contra a igreja, mas sabemos que tudo vai ter a vitória final do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 15, versículo 24 de 1 Coríntios, ele diz assim: Deus, depois virá o fim, quando Deus, né, estiver entregado é, o reino a Deus, ao Pai, quando lhe houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Então, aqui, Cristo mostra, ele sempre esteve no controle de toda a história e ele vai trazer ali uma derrota definitiva a todos os inimigos, incluindo principalmente a morte. É tanto que a promessa que ele deixou para a igreja foi Mateus 16, 18. Jesus prometeu que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E eu acho interessante que essa expressão, ela reflete ali a invencibilidade da igreja, que é sustentada pelo poder de Cristo, mesmo diante a todas essas investidas, como a gente vimos aí ao longo dessa lição. O Senhor Jesus, ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. Cristo deixou bem claro isso, Paulo escrevendo ali aos Coríntios. E além disso, dessa proteção que Mateus traz, é, que reflete a igreja, que as portas do inferno não vai prevalecer, isso mostra que a igreja tem sim toda a proteção de Deus, porque observe que a vitória de Cristo sobre os inimigos vai culminando ali com a destruição, principalmente da morte, que vai estar lá após o milênio, quando o Satanás for solto, vai ter aquela rebelião todinha, uma matança, e é justamente a base da nossa esperança, que Cristo ele vai vencer todos esses instrumentos, inclusive ele nos dá ali, a igreja, um cumprimento dos planos divinos pela autoridade do seu poder, como o Senhor deixou bem claro, a palavra Shaddai, que Deus deu todo o poder, principalmente essa proteção que vem de Cristo para a igreja. Amém, meus irmãos. Jesus, ele é todo poderoso, ele é criador dos céus e da terra. Jesus é Deus. Quando ele se encarnou e habitou entre nós, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Ele falou, após a sua ressurreição, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Então, o diabo e os demônios estão agindo aqui neste mundo, mas limitado, né, por Deus. Deus não permite que ele faça tudo o que ele quer. O Senhor, ele está ao nosso lado como a nossa sombra
ao nosso lado. Assim está o Senhor. Ele nunca nos desampara e não deixa que o maligno toque os seus filhos. Portanto, meu irmão, como diz o tópico 3.1, os inimigos do crente, os inimigos da igreja e os principais inimigos da igreja são o diabo e os seus demônios. Eles serão derrotados. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Ah, professor, mas porque ainda existe o mal no mundo? Mas saiba de uma coisa: a Bíblia diz que Satanás já está condenado. O inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios. Então, vai chegar o tempo em que Deus colocará todos no lago de fogo, todos os demônios, o diabo e todos os ímpios no lago de fogo e enxofre. Então, não se preocupe, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O tópico 3.2 diz: segurança e vitória para os que temem o Senhor. Vitória, segurança, tranquilidade são promessas de Deus para aqueles que temem a Deus, que temem ao Senhor. Salmo 18, versículo 2, aqui fala da oração do crente, a confiança do crente, quando diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Observe, irmãos, aqui o salmista, quando se dirige a Deus, ele vai descrever a proteção e o cuidado de Deus na vida dele. Ele usa várias figuras de linguagem para descrever os mais variados aspectos do cuidado e da proteção de Deus. Então, ele diz que Deus é o seu rochedo, é a sua rocha, Deus é o seu lugar forte, ele diz que Deus é o nosso libertador, ele diz que o meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo. Olha esse pronome possessivo meu, que é repetido sempre aqui, muitas vezes no Salmo 18, versículo 2. Então, fala dessa relação íntima de confiança do crente em Deus. Então, é claro, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que, como diz o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Professor Joseone, e como diz aqui o tópico 3.3 da nossa lição, essa proteção de Deus, ela é específica, é restrita a somente alguma área da vida ou ela é abrangente? Como o texto deixa bem claro, que a abrangência da proteção de Deus, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, e essa proteção divina abrange toda a nossa vida, toda a nossa família, onde estivermos, a bênção protetora de Deus, ela se fará presente, ali como está escrito ali no Salmo, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente ali na angústia. Ele é criador de todas as coisas. Lá no Salmos 33, versículo 9, ele diz: pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Então, sua família, sua proteção não é limitada a um local, a um momento, não. Está sempre presente em todo lugar. Graças a Deus que temos essa proteção. Essa proteção, ela ainda vai estender-se ainda mais às famílias daqueles que confiam nele, oferecendo ali paz em meio às guerras, a paz em meio às tempestades de todas as vidas. E Deus, ele faz também que cesse essas guerras, né? Lá no Salmo 46, versículo 9, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Então, é uma promessa que Deus traz para toda a nossa família. Então, esse Salmo aí, 46, é como um cântico ali de confiança absoluta em Deus. O salmista ali enfatiza que a proteção divina é uma fortaleza que é inexpugnável ali para todo crente ali, abrangendo ali todos os aspectos da nossa vida e louvamos a Deus por isso que temos esta proteção aonde nós chegarmos,
Deus está sempre presente com a gente, porque Ele é onipresente, como diz o texto aí no nosso subtópico 3. Amém, meus irmãos, já estamos partindo para a conclusão da nossa lição de hoje, promessas de proteção divina. Deus, ele é o nosso protetor, é o nosso ajudador. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não é ausente, mas bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, faça a oração do salmista, assim como o salmista confiava em Deus como seu protetor, confie também em Deus como o protetor da sua vida. O Salmo 121 diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. É o que diz o Salmo 121, versículos de 1 a 8. Professor Joseone, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese Podcast. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração, encerrando esta lição, fique à vontade. Também só agradecer, Pastor Fábio, pela parceria, pela companhia nessa lição maravilhosa. E que Deus ajude os professores. Não podemos, nessa lição, demonizar tudo, nessa situação. Sabemos que existe. Temos também a proteção de Deus. Que os professores fiquem atentos às pessoas que hoje tem muitas religiões que pregam isso, tudo é demônio, tá sem dinheiro é demônio, tá sem isso é demônio. Então temos que ter esse cuidado para que os alunos entendam, sim, que existe um mundo espiritual, mas que também temos uma armadura para lutarmos com isso e que é espiritual, além de termos no mundo físico, mas também é espiritual. É verdade, professor Joseone, meus irmãos, não sejamos negacionistas desta realidade da batalha espiritual que nós enfrentamos no dia a dia, porque o diabo, ele é o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas também é uma realidade que Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e Deus nos dá poder e autoridade para repreender o diabo, repreender todo o mal, né? E o maligno não nos toca, porque Deus está conosco. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese Podcast. Muito obrigado, professor Joseone, pela sua Amém. companhia em mais uma edição deste programa e também a você, professor, professora da Escola Dominical, que semanalmente nos acompanha no EBD em Síntese Podcast. Continue nos acompanhando. Toda semana o DENEC publica uma lição, o estudo, uma videoaula da lição bíblica, né, da lição da classe de adultos. E assim você pode estudar e se preparar melhor para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa congregação, na nossa sala de aula, juntamente com alunos e professores. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém. Paz do Senhor, professor José.